E quando as balas cortam o céu da favela, quem silencia o grito dos inocentes? Na madrugada de 28 de outubro de 2025, mais de 2.500 agentes de segurança invadiam o morro do Complexo do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Helicópteros blindados, drones, o aparato bélico parecia declarado. Mas naquele cenário de guerra urbana, os verdadeiros heróis, ou vítimas, não eram só os que empunhavam fuzis. Eram famílias, crianças, pessoas comuns, silenciadas pelo estampido das armas. No cerne da operação, o alvo foi a facção Comando Vermelho, conhecido como CV, acusado de controlar vastas partes dos morros. A ofensiva foi descrita pelo governador Cláudio Castro como uma resposta ao narcoterrorismo. Oficialmente, pelo menos mais de 120 pessoas já, até a gravação desse vídeo, morreram, um número que inclui 4 policiais. Centenas de mandados foram cumpridos, fuzis foram apreendidos, vias foram fechadas. Mas o que os canais oficiais raramente nos contam? Os moradores aterrorizados, as crianças que deixaram de ir à escola, as empresas locais que fecharam as portas e os silêncios que ecoam mais alto do que os tiros naquele lugar. E você talvez caminha entre as vielas que cresce em meio à fé e ao sonho de ver algo melhor. Imagine acordar com explosões. Imagine a tia que vendia brigadeiro na porta de casa, as crianças que corriam para o colégio, o vizinho que por décadas guardava a casa e nunca pensou em armas. Eles não estavam no front, eram alheios à rota do crime, mas foram atravessados pela operação. E se você sentiu o peso de nunca ser ouvido e de ver injustiça que não muda, de ouvir pessoas vazias, saiba de uma coisa, essa dor também é a dor deles. E ali no meio da fumaça e das barricadas, Deus não está em silêncio. Isso não é apenas mais um episódio nas estatísticas de violência, é um eco do que a Escritura mostra. A opressão, o clamor dos inocentes, o grito que sobe até o trono do Altíssimo. Porque o clamor dos oprimidos entrou nos meus ouvidos, é o que diz o Salmo, o próprio Deus falando. Sejamos ministros que enxerguem esses rostos. Sejamos profetas que não se calem, porque no meio da favela que sangra, o reino de Deus pode se manifestar. Mas exige justiça, exige compaixão, exige ação. Hoje, quando a pistola fala mais alto do que o cântico, o nosso ministério profético é chamar pelo silêncio da violência, trazer reconciliação, trazer cura, é proclamar que o Deus que liberta também caminha entre os becos e vielas. Você que viu, você que ouviu, você que acompanhou pelas redes sociais, você tem um chamado para algo maior. Se levante, não ignore mais o grito que se perde entre os tiros. Não se acomode com uma favela que volta a sangrar em silêncio como que se essa guerra não fosse sua. Use a sua voz, seja o instrumento que ecoa no vale, aonde a bala cala. A palavra profética deve ressoar. Que o ministério profético que você carrega se erga agora e que a paz que ultrapassa o entendimento se mova entre as vielas e morros daquele lugar. Hoje, a favela é o altar e o clamor dos inocentes o incenso. Então, levante-se, profetize, liberta, Senhor, os teus, porque a dor deles é a dor de Deus. E se é a dor de Deus, deve ser a sua dor. Compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir essa palavra e oremos pelo Rio de Janeiro para que Deus tenha misericórdia daquela cidade.